Um dia eu estava num lugar aberto, um desses lugares calmos, onde o vento passa devagar e a gente sente que pode pensar com clareza, um lugar da gente ficar em paz. E eu estava sentado observando as pessoas, quando eu vi um homem comum, nada de especial, nem feio, nem bonito demais, só um cara normal. Ele estava sentado com uma mulher. E à primeira vista, parecia tudo normal. Conversa, risada, proximidade. Mas bastou alguns minutos para algo ficar evidente para quem sabe observar. Aos poucos, aquele homem começou a se diminuir. Não porque ela mandou, não porque ela pediu, mas porque ele não sabia o que ele nunca deveria fazer na frente de uma mulher. Ele se explicou demais, pediu desculpas por coisas que não precisava, riu de algo que claramente o incomodou, tentou agradar o tempo todo. E o mais curioso, ela não ficou mais interessada nele. Ela ficou menos presente, ela mudou até o semblante. Ali naquele momento, eu entendi algo que todo homem precisa aprender cedo ou vai aprender tarde, do jeito mais doloroso. Hoje eu quero conversar com você sobre isso, sem pressa, sem personagem, como um cara falando com outro cara, de irmão para irmão. Porque existem atitudes que nunca devem ser feitas na frente de uma mulher. Não por jogo, não por manipulação, mas porque elas destroem o respeito silenciosamente. Então fica comigo até o final. Eu deixei tudo aqui separado, para ninguém se perder. O erro que os homens não percebem. O primeiro erro não é falar demais, não é demonstrar sentimentos, não é ser educado. O primeiro erro é abrir mão da própria postura, cara. Existe uma diferença enorme entre ser um homem tranquilo e ser um homem que tenta se ajustar para não perder alguém. Quando você muda seu tom, seu jeito, sua opinião, só para manter a aprovação de uma mulher, algo dentro dela muda. E não é consciente, é instintivo. Ela sente que você não é sólido, que você não tem eixo, que sua presença depende da reação dela. E aqui entra a primeira coisa que você nunca deve fazer na frente de uma mulher. Nunca se coloque abaixo dela emocionalmente. Não verbalmente, não fisicamente, não energeticamente. Isso inclui se humilhar, se explicar demais e justificar cada escolha. Pedir validação e mudar quem você é para caber na vida dela. Respeito não nasce de esforço exagerado. Respeito nasce de coerência. A história de um amigo meu. Um amigo meu, chamado Rafael, ele era exatamente desse jeito. Mas o cara era trabalhador, honesto, leal. Mas isso não importa, cara. Ele acreditava que amor se provava com entrega. O cara se entregava totalmente. Ele fazia tudo, pagava tudo, ajudava em tudo. Sempre estava disponível. Isso é um erro, cara. E sabe o que ele fazia na frente dela? Ele se excluía. Se ela se atrasava, ele aceitava. Se ela faltava com respeito, ele aceitava. Se ela sumia, ele entendia aquilo normal. Até que um dia, ela disse com todas as letras: "Você é bom demais, mas eu não sinto mais nada." Ela foi fria. Aquilo destruiu ele por dentro. E o mais cruel é que ela não estava mentindo. Ela realmente não sentia mais nada. Porque desejo, admiração e respeito não crescem onde o homem se apaga. Nunca reclame da vida na frente dela. Outro erro silencioso que muitos homens cometem.
Nunca reclame da sua vida na frente de uma mulher, irmão. Isso não significa fingir que está tudo bem. Significa não transformar ela no seu depósito emocional. Homem que vive reclamando transmite falta de direção, falta de controle e falta de força emocional. Ela pode até te ouvir, pode até consolar, mas internamente, por dentro, algo se quebra. Porque ninguém se sente segura ao lado de alguém que parece perdido dentro da própria cabeça. Força não é ausência de dor, é capacidade de sustentar a sua própria dor sem terceirizar responsabilidade. O dia em que eu entendi uma realidade. Eu te confesso uma coisa, eu já fui um homem que achava que ser sincero demais era virtude em qualquer situação. Eu falava tudo, exposição total, insegurança, medo, confusão. Até um dia em que eu percebi um padrão. Toda vez que eu me abria sem critério, toda vez que eu me mostrava perdido demais, a conexão diminuía. Não por maldade, por natureza. Foi aí que eu aprendi que nem tudo que você sente precisa ser colocado na frente de uma mulher. Homem maduro processa primeiro e organiza depois. Compartilha só o que já entendeu. Nunca peça permissão para ser quem você é, irmão. Outro erro fatal que muitos homens cometem. Nunca peça permissão para existir. Nunca peça desculpa por seus valores, seu silêncio, seu foco, seus limites, seus objetivos. Quando você pede permissão para ser quem você é, você se coloca em posição inferior e o respeito vai embora, cara. Irmão, não discuta sua identidade, não negocie sua essência. Quem quiser ficar, fique. Quem quiser ir, que vá embora. O erro mais perigoso, medo de perder. Presta atenção nisso aqui, cara. A pior coisa que um homem pode demonstrar na frente de uma mulher é medo de perder ela. Porque quando o medo aparece, o comportamento muda. Você aceita menos do que merece. Você se cala quando deveria falar. E você se cede quando deveria se manter firme. E isso cria desequilíbrio. Relacionamento saudável não é baseado em medo, é baseado em escolha diária e força. Quem fica por medo perde respeito. Quem fica por escolha mantém o valor. Nunca dispute atenção. Outro ponto fundamental, nunca dispute por atenção. Nunca brigue por atenção. Nunca implore por resposta. E nunca cobre a presença dela. Homem que se valoriza oferece presença, não mendiga. Se ela quer estar, ela vai ficar. Se ela não quer, você não convence ela. E tentar convencer é perder a sua dignidade. O silêncio que impõe respeito. Existe algo poderoso que poucos homens dominam. O silêncio firme. Não é silêncio passivo, é silêncio consciente. Com consciência é saber calar quando falar seria se rebaixar. É se retirar quando ficar seria se humilhar. Esse silêncio comunica força, comunica maturidade e comunica autodomínio de um homem de valor. O homem que ela respeita. No fim das contas, não é sobre agradar as mulheres, é sobre se tornar um homem que não se perde por ninguém. O homem que ela respeita é aquele que tem vida própria, tem limites claros e tem direção e não negocia sua dignidade e, principalmente, não vive em função de aprovação de ninguém. Esse homem não força nada, ele apenas é ele mesmo. Então guarda isso
de homem para homem. Nunca se diminua, nunca se humilhe, nunca se implore e nunca negocie sua essência, porque a mulher certa não exige que você se apague e a errada vai testar até onde você permite. E agora eu te pergunto, com sinceridade, quantas vezes você já fez coisas que nunca deveria ter feito só para não perder alguém? Se esse vídeo fez sentido para você, é porque você está começando a enxergar com clareza. E o homem que enxerga não volta a ser cego. Aqui embaixo tem um botão de se inscrever. Quando você se inscreve, você registra seu nome aqui nessa comunidade de pessoas de valor. Isso já te torna diferente. Se você chegou aqui, você não é qualquer um. Você está de parabéns. Compartilha com quem precisa ouvir isso e segue firme, porque o respeito começa em você. Nos vemos no próximo vídeo.